Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, hoje vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, nós recebemos Gustavo Pierotti, diretor comercial da G Pierotti Ship Supplier Limitada, tradicional fornecedora de suprimentos para navios no litoral brasileiro. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. Bom dia, Max. Prazer estar aqui. E também o consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Max, seja bem-vindo ao nosso programa. Fazia tempo, hein? Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre bom fazer parte dessa bancada. Eu sempre comento isso. É aqui que a gente iniciou toda a história aí desse espaço tão importante na mídia que principalmente a TV Santa Cecília proporciona para debater os assuntos inerentes à maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer as suas perguntas para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Max, os estivadores tinham anunciado e, de fato, cumpriram a promessa. Hoje, amanheceu na estiva uma greve por tempo indeterminado. A justificativa é a autorização do Supremo Tribunal do Trabalho, que autoriza os terminais a contratarem 100% de mão de obra vinculada. Eles dizem que isso vai causar uma demissão em massa. Primeiro, vai causar uma demissão em massa? Segundo, qual é o prejuízo da paralisação desses homens quando a gente pensa num dia que sequer do Porto de Santos? Nathalie, é um assunto bastante complexo para que a gente possa debater, mas é importante frisar que nesse momento, e aí eu vou polemizar, eu vou sair em defesa da estiva, né? Eu vou sair em defesa do sindicato, principalmente pela história que esse programa tem, falando e debatendo o Porto de Santos. E aí eu vou explicar. Lá no meados da década ali de 80, né, o volume de movimentação dentro do Porto de Santos era muito diferente da realidade que a gente tem hoje, principalmente com a globalização, as tecnologias que foram implementadas e a lei de modernização dos portos. Então, lá em meados dos anos 80, evidentemente você tinha a condição de contratação de forma avulsa, porque você não tinha muita carga, você não tinha muita movimentação, então você contratava isso de forma avulsa. Hoje, você necessita, e aí são os grandes pilares de desafio dos portos do Brasil, de eficiência e infraestrutura. Isso tem correlação direta com a mão de obra que você tem empregada. Sem dúvida Por que nenhuma. eu saio em defesa dos estivadores nesse momento? Porque, Nathalie, nós debatemos aqui, eu me recordo, se não me falha a memória, nós começamos esse projeto aqui na Agenda do Porto, capitaneada pelo Rogério Conde e por você, falando aqui de capacitação de mão de obra. Eu percebi já e acompanho o Bom Dia Baixada debatendo muito essa questão da capacitação de mão de obra. Hoje, eu percebo notoriamente que principalmente, não só a classe dos estivadores, mas outras classes também, em virtude da modernidade que a gente tem, não possuem acesso para este tipo de capacitação. Então, assim, a iniciativa pública, né? sem sombra de dúvida, e essa é a razão pela né? qual hoje eu saio em defesa dos estivadores, porque veio uma determinação, e aí eu gosto muito de trabalhar com analogia, né? O telespectador em casa, às vezes, percebe que esse assunto portuário é muito complexo, então a gente faz uma analogia para que as pessoas entendam. A gente está aqui numa emissora de televisão, é como se o Supremo Tribunal Federal determinasse que a partir de determinado momento, em virtude das mídias sociais, não existisse mais a necessidade de vínculo das pessoas que trabalham na TV Santa Cecília. Evidentemente que todas essas pessoas que não possuem uma qualificação para atuar com mídias sociais, porque é uma realidade hoje, essas pessoas vão gritar no mercado. É evidente, né? Você não tem espaço para isso. Como é que eu pego hoje um jornalista, né, e vamos falar dessa classe especificamente, fazendo uma analogia, sem dar capacitação para ele para atuar nas mídias sociais? Antes mesmo de nós iniciarmos o programa, todos nós aqui nos utilizamos de mídia social para comunicar com a nossa rede. Então, assim, você precisa ter conhecimento, você precisa ter capacitação. E é essa perna que está faltando. Então, por essa razão, é que eu saio hoje em defesa da estiva nesse sentido. Ou seja, precisa atuar para que possa capacitar essa mão de obra, para que essa mão de obra não fique disponível no mercado
né, de uma maneira ociosa e não venha a contribuir, principalmente com o maior equipamento que nós temos na nossa região. E aí a gente está falando diretamente do OGMO, da atuação do OGMO para que esses trabalhadores possam ter acesso a esses cursos de capacitação. Nós já falamos aqui numa outra oportunidade e tivemos a interação de um telespectador que disse que no ano são disponibilizadas apenas 20 vagas para um universo de 3 mil homens. Aí realmente eles estão sempre no prejuízo. E eu vou fazer um recorte acima disso tudo, né? Nós estamos falando de capacitação, não é capacitação para poder fazer apiamento de carga, né? Amarração, não é isso. Nós estamos falando de capacitação para uso de tecnologia de ponta nesses terminais que hoje estão aí nos portos do Brasil. Não é só no Porto de Santos, não. Sim. A gente está falando de outros portos também. A gente percebe aí que grandes companhias internacionais hoje operam os portos do Brasil. E essas companhias investem vertiginosamente em tecnologia, em automação. Então, a gente tem que capacitar, porque senão o que vai acontecer, Nathalie? E é o que acontece. Aí vai haver o desemprego em massa. Você tem o desemprego e você tem a importação de mão de obra. Olha que coisa engraçada, né? Você acaba buscando fora essa mão de obra. Então, eu sempre digo isso, né? Você qualifica para que esses trabalhadores venham a atuar num ambiente muito mais nobre, né? Um ambiente no qual você necessita de mão de obra, que é, vou dar exemplo de algum deles, né? Por exemplo, você tem que hoje trabalhar muito a questão de sistemas, né? Quando você fala em automação, você tem sistemas, então você tem que capacitar. Ninguém consegue sair desenvolvendo da noite para o dia. Ah, Maxwell, hoje a nova geração já consegue fazer isso, mas né? São autodidatas. Mas a estiva não é feita só de nova geração, sem né, sombra Max? de dúvida, isso nós já apontamos até em outros programas. Então, é por isso que precisa o lado público, né? Então, assim, se o porto é da federação, então a federação que olhe por isso, né? E venha a proporcionar a capacitação para esses trabalhadores. Eu não sei se vai ter 100% de adesão, mas é obrigatoriedade, pelo menos no meu entendimento, por parte do governo, disponibilizar essa capacitação para que esses funcionários possam ter uma evolução. Eu acho, Nathalie, pelo menos eu penso dessa forma, todo mundo gosta de crescer profissionalmente na vida. Sim, e precisa querer crescer. E do ponto de vista de prejuízo, Max, você enxerga quais são os possíveis prejuízos dessa paralisação por tempo indeterminado? No acórdão ali, né, na declaração até do Supremo, ele menciona que a estiva pode ser multada se ela paralisar efetivamente o porto, né? A gente fala de paralisação rodoviária. Não pode impedir entradas e saídas. Exato. Né? Exato. Mas aí a gente tem ali, de alguma maneira, impactos dentro da própria operação. A gente não consegue mensurar. Eu posso dizer honestamente que nós já estamos habituados com isso, porque as paralisações nos portos do Brasil, isso não é uma particularidade de Santos, elas são rotineiras, né? A gente a todo tempo vem debatendo, vem discutindo isso, que demonstra aí claramente a fraqueza da interlocução, outro ponto que nós já debatemos muito aqui no programa, né? Essa fraqueza da interlocução entre o lado laboral e patronal, tendo a intermediação, seja da federação, seja do estado e do município, com uma agenda positiva para que a gente possa equacionar esses problemas. Nathalie, a gente está em 2019, nós não estamos mais em 1970, 1960, né? Então, assim, nós precisamos rever essas legislações para que a gente possa fomentar o emprego, fomentar a economia e fomentar um equipamento que, pelo menos no meu entendimento, é importante para o país estrategicamente, que representa 1/3 do PIB nacional, que é o Porto de Santos. Sem dúvida nenhuma. Gustavo, pegando o gancho da tecnologia que o Max acabou de falar, você é da terceira geração da família, está à frente aí da diretoria comercial da GP Erote e certamente leva esse fôlego da juventude para dentro dos negócios. A tecnologia dentro da GP Erote é um diferencial? Sem dúvida, já não sou mais tão jovem assim, é bom que se diga, mas sou sim a terceira geração. A tecnologia é um caminho sem volta, né? Eu acho que não só na minha área de atuação, mas em todas as áreas de atuação, e isso já está impactando diariamente no nosso negócio. Hoje, para você ter uma ideia, os nossos principais concorrentes não são mais nossos vizinhos, não são mais os nossos concorrentes locais. Dependendo da rota do navio, nosso concorrente está em Houston, está em Rotterdam, está, enfim, na Ásia. Do outro lado do mundo, exatamente. O sistema de procurement dessas empresas de navegação hoje, através da tecnologia, que é exatamente o que você me perguntou, ele está muito mais desenvolvido e permite com que eles comprem os produtos em portos mais convenientes, dependendo da rota, como eu disse.
Né? Então, quando falamos mais convenientes, financeiramente, inclusive, sem né? dúvida. Principalmente. Custo-benefício, tanto financeiramente quanto em qualidade. Enfim, às vezes existem produtos, principalmente técnicos, que no Brasil até são fabricados, mas não com a mesma qualidade e com preços muito maiores do que você pode encontrar, por exemplo, na Ásia. Não é? Então, as empresas que não tiverem abertas e absorvendo essa tecnologia e tentando automatizar as suas operações, vão ficar para trás. Isso é um caminho sem volta. Eu acho que não tem como a gente trabalhar, como o Max estava dizendo, na época dos anos 70, quando a quantidade de carga era muito menor. Enfim, hoje os tempos são outros e quem não se preparar para essas mudanças vai ficar para trás. E a automação tem tudo a ver com o ganho de produtividade, né, Max? E quando a gente fala de produtividade e competitividade, a gente está falando de sobrevivência do Porto de Santos. Indiscutivelmente, Nathalie, e a gente precisa ter uma percepção bastante clara em relação a estas questões, né? Nós tivemos aí a primeira revolução industrial, demoramos algo em torno de 20 anos para ter a segunda revolução industrial, demoramos 10 anos para ter a terceira revolução industrial, algo em torno mais de 10 anos também para a quarta revolução industrial que nós estamos vivenciando hoje. E aí eu faço um recorte. Para que nós venhamos a ter a quinta revolução industrial, a perspectiva é de algo em torno de 5 anos. Ou seja, olha a velocidade nisso, né? A gente percebe hoje muitas empresas falando de IoT, que é, na verdade, o que o Gustavo estava mencionando com bastante propriedade. Ou seja, você fabrica o produto a partir do pedido. Olha que coisa, olha onde nós estamos chegando, né? Então, fazendo de novo uma analogia, se você entra lá na internet, escolhe um tênis, esse tênis não está pronto na prateleira, né? Como era antigamente. Antigamente a gente ia a centros comerciais para que a gente pudesse adquirir. Hoje não, hoje como é que isso funciona? Você entra na internet, a hora que você dá o clique lá, comprar é quando starta o processo de produção. E esse processo de produção ele não demanda mais do que 7 dias. Então nós temos que fazer parte dessa cadeia produtiva. E é isso que me preocupa bastante, né? Nós falamos em tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia, eu vou dar um exemplo claro para o telespectador. Nesse mundo do comércio exterior, porque abrange muitas coisas, não são só os portos, mas a indústria também, por exemplo, o telefone hoje que nós utilizamos, o Brasil não participa em absolutamente nada da fabricação do telefone. Nada. Eu quero crer que, pelo menos, todos os habitantes tenham um telefone ou tenham acesso a essa tecnologia, né? Então, em 2019, perceba, o Brasil não participa, nós não fabricamos absolutamente nada do telefone. E isso é um comércio exterior, isso é mercado internacional. Então, a nossa política de industrialização está muito errada, que não fomenta os portos, não fomenta a economia e não fomenta o emprego. Se me permite um gancho, isso que o Max está dizendo é um exemplo clássico da indústria 4.0, né? Que é o que a gente está vivendo, que afeta não só os portos, comércio exterior, mas toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Eu estava lendo um estudo sobre o avanço da tecnologia que diz que a cada 2 anos o que a gente conhece de tecnologia dobra. Então, se a gente pensar que o que a gente conhece hoje de tecnologia em 2 anos vai dobrar, você vê que isso é uma curva exponencial. E a gente já vai estar atrasado, né? Aliás, nós já estamos atrasados. Quando você pega esse exemplo do telefone e a falta de participação efetiva do Brasil na produção de um aparelho desta tecnologia, a gente vê o quanto a gente está dando passos para trás ou está ainda muito atrás quando a revolução daqui a pouco já está na sua 5ª geração. Dá para fazer um gancho, Nathalie, com a paralisação dos estivadores que nós mencionamos inicialmente, né? Então, percebe que, principalmente o telespectador em casa, consegue fazer essa revolução. Olha a evolução que nós chegamos e onde a gente ainda vem debatendo hoje em dia. Obviamente, todo mundo precisa estar empregado. Nós temos que fomentar a economia para que nós possamos gerar emprego. Então, hoje, o país, infelizmente, e essa é a minha percepção, está discutindo aí a reforma da Previdência. Nós começamos completamente errado, Nathalie, né? Eu entendo que nós deveríamos primeiro discutir uma reforma tributária, depois da reforma tributária discutir uma reforma trabalhista, para depois discutir sim a reforma da Previdência. A gente começou pela trabalhista, estamos indo para a Previdência, para ir por último para a tributária. É isso. E é por isso que toda vez que lança uma tecnologia nova, um aparelho novo, nós temos que pagar tão caro. Não é, Sem sombra de dúvida. E em fruto disso, a gente não consegue girar a roda que nós temos da economia dentro do nosso país. Hoje, os portos do Brasil, por exemplo, não possuem aí indústrias que orbitam, evidentemente, os portos. Nós falamos aqui
que a partir do momento que você entra na internet, você clica lá, né? O tênis começa a ser fabricado, o telefone começa a ser fabricado. Isso é porque essas indústrias estão estrategicamente localizadas em locais que possuam muita agilidade para que possa fazer essa entrega just in time. No Brasil, isso é completamente diferente, né? Se você viajar os portos do mundo, a gente tem essas dificuldades. Então, eu acho que é essa política que a gente precisa fazer. Esse programa tem um papel muito importante. A gente percebe que ele pauta efetivamente o mercado portuário, né? Toda vez que se debate aqui uma série de assuntos, a gente percebe o reflexo disso no segmento portuário. Eu acho que a agenda para esse ano é uma agenda que nós possamos ser competitivos e atrativos para ter a industrialização, né, de áreas perto dos portos do Brasil. Eu vejo o governo falar muito em parceria público-privada ou privatização dos portos. Nathalie, não dá ainda, não é o momento. Nós estamos começando de trás para frente de novo, no meu entendimento, como é a reforma da Previdência. Na G. Pierotti, Gustavo, como tem sido o trabalho para que a empresa seja competitiva e atrativa esse ano? Esse ano a gente tem alguns objetivos, né? A gente está investindo em infraestrutura para tornar a empresa cada vez mais eficiente, investindo em processos e em treinamento. Uma vez eu ouvi o Abílio Diniz dizer que os dois pilares principais de uma empresa são pessoas e processos. E eu acho que é basicamente isso. Parece simples, mas é isso. Quer dizer, se você tiver processos bem definidos, tiver pessoas bem treinadas para executar, você consegue ter uma empresa eficiente e eficaz. Esse é o nosso objetivo. A gente continua, claro, querendo consolidar o nome da nossa empresa, que graças a Deus já é muito forte no nosso mercado, mas não podemos deixar para trás investimento em infraestrutura para a gente ter melhores condições de armazenamento. Sem dúvida. Infelizmente, estoque é necessário no nosso negócio, porque como nós não dominamos, por exemplo, as atracações do navio, dos navios são variáveis que a gente não domina, a gente precisa ter, pelo menos os principais produtos que a gente vende para todos os navios, a nossa curva ABC dos produtos mais vendidos, a gente precisa ter isso em estoque, para no caso de uma emergência ou outra, a gente já está com o produto na hora que o navio atracar inesperadamente. Então, investimento em infraestrutura, a gente também está se preparando para aplicar para a ISO 9000, já estamos fazendo consultoria há quase um ano e agora no segundo semestre a gente vai, se Deus quiser, ser auditado e receber o certificado ISO 9000, que é muito importante no nosso mercado também, até por questões de compliance, muitas empresas, muitos clientes nossos no exterior hoje exigem que a gente tenha esse certificado, então a gente está, acho que esses são os principais objetivos para o ano. E quando a gente ouve o empresário dizer e ter esta visão de que os pilares são pessoas e processos, mostra que a tecnologia, ela é inerente, a gente não pode fugir dela, mas ela não dispensa as pessoas, né, Max? Isso que é muito importante e que precisa ser a mentalidade tanto da iniciativa privada, que já quanto da gestão pública. Nathalie, mas a gente precisa... Eu vou aprofundar um pouco mais o tema, eu acho que o Gustavo foi muito feliz nessa colocação de pessoas e processos, né? Mundialmente, como é que você faz efetivamente a sua gestão, né? Não só gestão de portos, mas entre outras questões. Você pensa na infraestrutura, depois da infraestrutura você tem o processo, depois do processo definido, você vai ao encontro da tecnologia adequada para a implementação. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma dificuldade, a gente compra a tecnologia, né? Não temos nenhum processo e nenhuma infraestrutura e colocamos a culpa na tecnologia. Então, hoje, qual é a agenda para o nosso país, né? O Gustavo estava falando em relação à empresa dele. Toda vez que você vai fazer a implementação de um projeto de tecnologia, primeiro se resolve as questões de infraestrutura. O governo federal atraiu principalmente empresas internacionais, investidores internacionais fazendo concessão nos portos. Essas empresas fizeram inúmeros investimentos em tecnologia, mas fica faltando a infraestrutura, falta a perna do governo, a gente não tem infraestrutura. Por isso que a gente não consegue caminhar. Não adianta imaginar também, e aí eu vejo essa agenda, que no meu entendimento é uma agenda muito míope, de que passando tudo para a iniciativa privada, todos os problemas do nosso país estão resolvidos. Até e não porque estão. Não é tão simples essa passagem toda para a iniciativa privada, né, Marcos? Sem sombra de dúvida, Nathalie. A gente tem uma série de pontos e questões que precisam ser resolvidas e exploradas. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado nesse sentido para que a gente não perca o foco. Existia-se, sim, um otimismo muito grande, principalmente dentro do segmento portuário, com uma nova gestão pública, e me parece que a gente não vem conseguindo avançar. Nathalie,
fruto da economia na qual nós tínhamos aí nos últimos 3 anos, a gente precisa entender claramente, o empresariado também, que não se existe hoje projeto concreto, né? O empresariado se retraiu nos últimos 3 anos. Não sei se o Gustavo concorda comigo nesse entendimento, mas não existem projetos. Então, o ano de 2019 é um ano extremamente importante e estratégico para que a gente possa fazer bons projetos, para que aí sim, a partir de 2020, você possa efetivamente executar estes projetos. A gente não consegue, mais uma vez, né, evidentemente, Nathalie, a gente não consegue, as pessoas hoje, o brasileiro é muito imediatista, né? A gente acha que tudo vai acontecer no ano de 2019. Mudou o governo, resolveu o problema do país. É aquela velha questão que a gente sempre debate aqui, né? E toda vez que eu falo isso, dá uma repercussão bastante grande, né? Nós somos uma república democrática monárquica, né? A gente vive dentro de uma democracia, mas a gente acredita no rei, né? Então, assim, elegemos um novo presidente da República, está tudo resolvido. Não está. A sociedade precisa continuar participando e cobrando para que a gente faça as transformações que são importantes. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança e também sobre privatização ou descentralização. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Polícia Civil realiza operação na Baixada Santista e Vale do Ribeira. 400 policiais trabalharam 48 horas em 24 cidades. A polícia apreendeu 5 armas de fogo, 72 quilos de maconha e 65 quilos de cocaína e prendeu 241 pessoas. Um dos flagrantes foi na Prainha, no Guarujá, onde havia mais de 50 quilos de maconha. O outro no Morro da Penha, em Santos. No local, os investigadores descobriram uma central de distribuição de drogas em um barraco. A droga estava escondida, o indivíduo em outro local, tinha olheiros, foi um difícil acesso ao local porque estava escondida no morro, mas a gente conseguiu chegar até a droga e prender um dos indivíduos. Só de cocaína foram mais de 2.000 porções já prontas para ser distribuídas agora no Carnaval. E também apreendida junto com isso uma arma de fogo de uso restrito. O principal objetivo da operação foi desarticular ações criminosas para este carnaval. A festa pagã, não é? A gente sabe que as pessoas se exacerbam um pouco, alguns tomam álcool, outras procuram caminhos ilegítimos de utilizar entorpecente. Então, o nosso foco foi justamente esse. Minimizar esses efeitos possíveis de uso e tráfico de drogas. Tá? Lógico que a polícia faz de tudo, e assim foi. Tanto é que nós tivemos apreensão de produtos contrabandeados pela seccional de Itanhaém, né? Tivemos apreensão de arma de fogo, então, trabalho geral. E ainda dentro dessa operação, os policiais civis prenderam um foragido da Holanda. Este homem, que circulava tranquilamente por São Vicente, era procurado por balear um homem e matar outro em 2015 na Holanda. Sua captura tinha recompensa, 15 mil euros, aproximadamente 63 mil reais. Robertico Ramon Maria Inesia, chamado de Tico, tem 37 anos de idade e há pelo menos 2 anos está no Brasil. Ele foi preso no bairro Samaritá, em São Vicente, onde mora, após uma intensa investigação policial. Ele vinha da área insular para a área continental, aqui de São Vicente, fazia uma viagem de Uber, foi parado por esses policiais que já o seguiam já há algum tempo, estava sem documentos, não ofereceu resistência nem nada, mas estava sem documentos, cidadão internacional, né, estrangeiro, sem documentação, é obrigatório, se o cidadão brasileiro tem que apresentar sua documentação, o estrangeiro a mesma coisa. Daí se dirigiram à casa dele. No apartamento de Tico foram apreendidos celulares, notebook e 83 mil comprimidos de êxtase. A polícia acredita que a droga seria vendida em festas e casas noturnas de São Paulo durante o carnaval. Esse material entrou no Brasil pelo Porto de Santos, veio da Europa, não sabemos ainda especificamente a cidade, o porto onde saiu. Ele fez uma parada em Vitória, mas foi desembarcado no Porto de Santos. A defesa salienta que ele foi abordado em via pública e o apartamento que foi apontado como de propriedade do mesmo, foi apreendido um material lá que ainda depende de um exame preliminar para verificar
que se trata-se realmente de substância estupefaciente ou a droga propriamente dita, para daí estar levantando essa situação de suposto tráfico ou alguma situação aí que ligue ele a algum tipo de comércio de drogas, né? Sobre o homicídio, o advogado de defesa diz que seu cliente alega inocência e vai pedir para que responda pelo crime em liberdade. Ele me passou que o crime que foi lançado uma denúncia em desfavor dele na Holanda trata-se de uma ocorrência de 2015 e que ele, por sua vez, me passou que não teve oportunidade de falar sobre isso. Em sede policial não foi intimado, lá na Holanda. Também lá, pelo processo criminal, ele não foi encontrado para poder, mediante um defensor, estar acompanhando o processo. E como ele está agora no Brasil, já há um tempo, exerce atividade de comerciante, tem inclusive família e esposa que o acompanha, ele passou que não teve oportunidade de defesa sobre este processo, que é de outro país, que a Interpol apontou em desfavor dele aqui no Brasil. São duas situações a serem consideradas. Ele tem que ser apresentado para um juiz de direito, porque está sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas. Também existe contra ele, a desfavor dele, um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal por conta de um crime de homicídio e tentativa de homicídio ocorrido em Holanda. Ele já estava em tratativas de comprar um imóvel comercial em Praia Grande, na cidade de Praia Grande. E o que ele alega para vocês? O que ele estava fazendo aqui? O que ele alega quanto a essa quantidade de comprimidos? Ele exerce o direito constitucional dele de permanecer em silêncio. Agora ninguém sabe de nada, nem mesmo o suspeito, na verdade acusado, porque já era procurado pela Polícia Internacional, pela Interpol, que foi preso aqui em São Vicente. Max, ele não só foi preso, como foi encontrado com 83 mil comprimidos de êxtase, essa droga que entrou pelo nosso porto. Falta o quê para que a gente consiga combater mais efetivamente o tráfico internacional de drogas, que é uma realidade não só no Porto de Santos, mas eu acredito que em todos os portos brasileiros. Nathalie, antes de mais nada, deixa eu aproveitar aqui a audiência do teu programa. Eu fico muito contente toda vez que eu venho aqui, o meu telefone não para. E já mandar um abraço para o Luiz do Jornal Portuário, o Alexandre lá de Praia Grande, que está nos acompanhando. Meu telefone não para aqui, com inúmeras pessoas acompanhando o nosso programa e fazendo inúmeros comentários. Em relação ao teu questionamento, a questão do tráfico é um problema mundial, não é um problema específico dos portos do Brasil, né? Nós sabemos aí, até em virtude da implementação, e nós estamos falando de tecnologia, de scanners nos portos do Brasil, o volume de apreensão de drogas cada vez é maior. O que a gente precisa fazer para melhorar isto, né? Já está sendo cada vez melhor do que era no passado. Nós precisamos investir mais em inteligência, mais em tecnologia, para que possa, sim, haver o combate ao tráfico internacional de drogas. Volto a frisar, isso não é um problema do Porto de Santos, né? A gente não pode ser tão pontual nesse sentido. Nossas fronteiras terrestres, inclusive, estão muito desprotegidas nesse sentido. Existe, né? Essa vulnerabilidade, o que é uma questão de oportunidade, né? Eu sempre falo isso, quando você tem a demanda, quando você tem um problema, você tem a oportunidade de resolver o problema. Falta é a vontade de resolver, né? Volto a dizer, essas questões não são questões particulares do Brasil, né? São questões que afligem o mundo todo, Nathalie. Gustavo, a gente já falou aqui sobre implementação, tecnologia, necessidade de algumas mudanças em legislação para que a gente tenha processos mais céleres. No segmento que a GPROT atua, uma legislação específica, ela é fundamental? Ela é fundamental e é um dos principais desafios da nossa categoria hoje. Pelo fato de nós sermos o patinho feio do comércio exterior, né? Somos pequenininhos perto de tantos intervenientes que militam nessa área, muitas vezes a nossa categoria não é nem considerada na hora que as legislações são criadas, enfim, as normatizações são criadas. Quando a COANA, lá da Receita Federal do Brasil, cria novas instruções normativas, por exemplo, muitas vezes a nossa atividade não é considerada. Ficam à margem. Ficam à margem. E aí eu pego um gancho também na questão de segurança, né? Nós somos, infelizmente, uma pedra no sapato da segurança dos portos. Por que eu digo isso? Porque o fornecedor de navio ele precisa entrar em todos os terminais portuários para entregar o consumo de bordo para os tripulantes. Quer dizer,
a nossa atividade é uma atividade necessária. E, aliás, é uma atividade milenar. Desde que existe navegação, existe fornecimento de suprimentos. Né? Mas o que acontece? Quando os nossos caminhões adentram ao porto, entre aspas, existe um risco de que, por exemplo, uma empresa não idônea esteja contribuindo, por exemplo, com o contrabando internacional ou com o tráfico de drogas internacional. Então, as empresas sérias como a nossa, as tradicionais como a nossa, querem sim que cada vez a fiscalização aumente, cada vez mais se invista em tecnologia, como o Max falou, por exemplo, em scanners para caminhão. Sim. Achamos fundamental isso, porque nós não temos medo da fiscalização. Quem tem medo é quem deve, né? Exatamente. Quem trabalha sério não tem nada a temer. Né? Então, quanto mais normatização, regulamentação tiver, melhor. Né? Agora, o que não pode ocorrer é o que ocorre hoje. Quer dizer, nós ficamos à margem, temos dificuldade de adentrar os terminais, por vezes ficamos horas numa portaria esperando uma autorização, mesmo tendo feito tudo que foi solicitado com antecedência, né? Isso acaba, às vezes, impactando na saída do navio. Sem dúvida. Vira uma bola de neve, é um círculo vicioso, né? Infelizmente. Se você me permitir, claro. Pela colocação que o Gustavo fez, eu queria até levar ao conhecimento, principalmente do telespectador, um ponto bastante importante. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande na relação da cabotagem, né? Sim. O telespectador, talvez em casa não muito técnico, possa se questionar o que é a cabotagem. É o trânsito de carga aqui dentro do nosso país. Então, fazendo uma correlação com aeroportos, né, eu gosto dessa analogia, é como se você tivesse o embarque doméstico. Então, você tem um controle ali através do teu RG, da tua identidade, e aí você trafega pelos aeroportos do Brasil sem problema nenhum. Quando você vai para fora do país, aí você tem imigração, você tem todo um processo. Isso acontece nos portos do Brasil. O governo, Gustavo, aí vai a minha pergunta, não fomenta essa questão da cabotagem. Como é que fica essa questão de fornecimento, né, de materiais para os navios, uma vez que o entendimento ele é como se fosse uma importação ou ele é uma comercialização nacional, né? Eu falo isso no fornecimento, eu me recordo na minha época, até voltando um pouco atrás, era o rancho, né? Fazer o rancho, sim. Né? Era mais ou menos nesse sentido. Como é que está essa relação? O governo está olhando para isso, Gustavo? Não, infelizmente ainda não. A nossa expectativa é que com o governo novo... Na verdade, é bom que se diga, a gente precisa dar um voto de confiança, porque muitas mudanças estão por vir, pelo menos essa é a expectativa que a gente tem. Pelo menos o discurso está apontando exatamente, para isso, né? Com o novo ministro da Infraestrutura, com o novo secretário dos Portos e mesmo com o presidente da CODESP, que assumiu recentemente, a gente percebe que finalmente as pessoas que estão sendo colocadas nessas funções são pessoas com perfil técnico. Sim. Eles não estão sendo colocados lá, né, apenas por indicação política, que também é até compreensível que seja por indicação política, mas desde que essa pessoa tenha condição técnica para exercer a função que ela está se propondo a exercer. E a nossa expectativa, pelos discursos que a gente tem escutado, é que isso melhore daqui por diante. Né? É claro que da intenção para a prática existe uma distância que a gente só vai saber no futuro. Mas, Maxwell, sobre o que você falou, hoje em dia é muito confuso para a gente. A nossa atividade é muito difícil você ser fornecedor de navio, porque, por exemplo, você falou em cabotagem em longo curso. Existem navios que em Santos são considerados em regime de longo curso, mas se eles forem ao Rio de Janeiro, eles são considerados em regime de cabotagem. Isso muda completamente a forma como a minha nota vai ser emitida. Enfim, custo, né? O CFPL da nota, tudo, muda tudo. Quer dizer, e a gente está sempre à mercê de interpretações. Não existe um entendimento federativo do negócio. Não é? Por exemplo, a gente está falando de entes da União, a gente está falando de Receita Federal, a gente está falando de Anvisa, a gente está falando, enfim, Polícia Federal em alguns casos. E dependendo do porto que você está, você fica à mercê da interpretação da pessoa responsável por aquele órgão. Não da legislação única. E não só por culpa deles também, porque a legislação não é clara nem para eles. Sem dúvida. E dá margem a interpretações. E isso faz com que a nossa atividade seja prejudicada. A gente tem muita dificuldade, às vezes a gente perde muito tempo tentando interpretar leis. Por exemplo, a gente falou aqui no começo sobre a reforma tributária. Isso é fundamental. A gente atende outros portos de outros estados. Então, quando a gente vai atender no Rio de Janeiro, em Paranaguá... Existe a diferença tributária, né? Existe a diferença tributária. Às vezes, na compra de uma mercadoria, de um insumo que vem, por exemplo, do Mato Grosso ou que vem de Goiás, quer dizer, como é que fica essa tributação? É de FAO, FECOEP, enfim. A gente perde muito tempo tratando de questões que não são o core business, que não são o nosso negócio em si. Quer dizer, a gente precisa ficar tentando interpretar, precisa ficar se desgastando para poder não correr o risco de cometer nenhum erro involuntário.
né? Então, não é fácil ser empresário nessa área. Eu sei que não é só na minha área, mas a minha área especificamente tem várias peculiaridades que são bem complicadas. Aliás, não é fácil ser empresário e empreendedor no Brasil, né? É cada vez mais difícil. Nathalie, o Gustavo fez uma colocação e aí eu quero fazer uma reflexão sobre isso, né? A gente fala hoje muito de cargos técnicos, né? A gente vê a mídia anunciando muito isso e, de certa forma, essa polarização, ela me preocupa, né? Porque hoje eu posso contratar, e aí falando do empreendedorismo, os melhores engenheiros do mundo para que a gente possa construir um produto. Mas esse produto ele vai ser tão bom, tão bom, tão bom, que os engenheiros não conseguem vender, não tem ninguém que venda esse produto, né? Então não adianta eu construir um produto tão bom, sendo que eu não tenha o fomento comercial desse produto. Claro. Eu vou continuar com esse produto nas minhas mãos. Então hoje eu me preocupo um pouco de atenção nesse sentido, né? Porto é negócio, porto é business, né? Você tem que fazer negócio. O Gustavo estava falando aqui de negócio. Tudo bem, eu tenho que ter a especificidade técnica. Tenho, mas eu tenho que fomentar o negócio, eu tenho que viabilizar o negócio, porque se o Gustavo não faturar, as empresas não faturarem, você não tem o fomento da economia, você não tem emprego, você não contribui com o PIB, e aí você está focado exclusivamente em regramentos, que é a visão única e exclusivamente técnica. Então, só para fazer uma observação, eu acho que a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, mas nós temos de ter habilidade para vender serviço, produtos ou, propriamente, políticas públicas. E menos burocracia. Indiscutível. Né? São competências complementares, eu acho. Você precisa ser técnico, mas também tem que pensar na parte comercial do negócio. Senão você não existe, claro. Né? Senão você morre. Privatização, no primeiro bloco do programa, você já deixou a entender que é um processo que não é tão simples e que não é a solução para todos os problemas que nós temos. E a descentralização, Max? Ela é necessária? Essa é uma excelente agenda, né? Eu já debati muito esse ponto. Quando a gente fala em privatização, a gente tem uma série de coisas que precisam ser equacionadas, né? Quando você tem um déficit de uma determinada empresa e coloca essa empresa para ser vendida no mercado, e no caso de a grande maioria dos portos do Brasil. Se não me falha a memória, eu acho que o único porto do Brasil que não possui déficit, tem superávit, é o Porto de Vitória. Se não me falha a memória, eu posso estar equivocado nesse sentido. Mas toda vez que você coloca uma empresa, né, para ser vendida, vamos dizer desta maneira, uma empresa que tem déficit, obviamente você não vai ter o interesse do empresariado, do investidor, né? Eu acho que ninguém compra algo que dá prejuízo. Então você tem que equacionar essas questões para que isso se torne atrativo, que a partir deste momento você tenha interesse do mercado internacional e de investidores nacionais também. Hoje, nós temos aí uma série de dificuldades nesse sentido, Nathalie, quando a gente fala em privatização, né? A gente tem aí o plano de complementação da aposentadoria, o tão conhecido Portos, né? Nós temos a questão, nós temos os passivos efetivamente de mão de obra, nós estamos falando aí de outras questões relacionadas ao OGMO, como nós colocamos e pontuamos aqui inicialmente, e eu posso elencar uma série de condições. E quando a gente fala em parceria público-privada, né? Se eu vou conceber, eu vou dar a possibilidade do capital vir a fazer parte disso, eu corro risco em função da lei de modernização dos portos, né? Sim. Ou seja, eu posso ter algum terminal ou alguma empresa que seja acionista de um determinado terminal fazendo parte dessa estrutura, né, de parceria público-privado da principal organização que gere o regramento do porto. E aí eu não vou contribuir com a competitividade. Então o assunto é bastante complexo quando a gente fala em privatização. No meu entendimento, eu acho que essa não é a palavra correta. Você foi muito feliz na tua colocação. Descentralização é outra questão, tudo bem? E aí você vai ter muito mais agilidade, efetivamente, na gestão pública dos portos. Sem fazer algumas mudanças, eu acho que a gente não caminha muito. Uma delas é a questão da Lei 8666 de contratação. A gente já conhece ela, né? A gente já conhece os resultados que essa lei hoje proporciona para o mercado, principalmente de um modo geral. Então, eu acho que precisa sofrer uma revisão também. Se for falar em privatização de ativos, aí é uma outra conversa. Aí eu acho que você possa, sim, ter o atrativo dos investidores para vir fazer parte desse game. Você concorda, Gustavo? Eu concordo em parte. Eu acho que a privatização, ela não é de todo ruim, obviamente respeitando alguns critérios, né?
Na verdade, eu ainda não tenho uma opinião completamente formada sobre esse assunto, mas eu entendo que, sim, o Estado precisa se desestatizar, que é a palavra da moda. Do jeito que está, não dá. Não dá. E precisa, sim, investir em controle, né? As agências reguladoras. Inclusive, a gente tem falado muito aí sobre uma super agência reguladora, né? Que reuniria a ANTAC, exatamente, a ANTAC e a Agência do Controle dos Transportes Terrestres. Não sei se esse seria o caminho, tá? Porque eu acho que a gente está colocando muita coisa debaixo do mesmo guarda-chuva. Mas, de qualquer maneira, alguma privatização, sim, pode ser importante. E o Max estava dizendo, né? Mas se o porto não é... ele não dá superávit, então talvez não haja interesse do empresário. Depende. O empresário pode entender que na gestão dele, quer dizer, ele colocando novas práticas, imprimindo uma nova forma de gerir, ele possa transformar aquele porto em superavitário. Eu vou fazer um recorte, se o Gustavo me permitir, eu preciso fazer essa pontuação porque é bastante importante. Com o regramento jurídico que nós temos hoje, com tamanha mudanças que a gente acompanha nesse regramento jurídico, eu acho que muito dificilmente qualquer empresário que tenha um negócio deficitário, né, com essa estabilidade jurídica que a gente conhece do país, consiga fazer um business plan de longo prazo. Essa foi a minha colocação. Nisso, sim, né? Concordo perfeitamente. Acho que precisariam ser equalizadas uma série de coisas antes de partir para esse modelo. Estou dizendo que isso seria, na teoria, uma possibilidade. Mas, sem dúvida, a descentralização seria fundamental. Ela é fundamental. Ela é fundamental. Por quê? Porque o porto pertence à União, né? E Brasília está muito longe do porto. Então, a gente precisa ter pessoas capacitadas que vivam o dia a dia do porto em condições de tomar decisões. Sim. A gente não pode ficar dependendo só da decisão de Brasília, né? De decisões de Brasília. Quando a gente pensa numa descentralização, a gente pode pensar num CAP, na retomada do CAP de uma maneira mais deliberativa e não mais tão só consultiva, Marcos? Sem sombra de dúvida. Eu acho que esse foi de novo, né? A gente debate aqui, somos comentaristas de questões circunstanciais e, evidentemente, de que maneira poderíamos tratar isto melhor. Eu acho que a decisão de tornar o CAP efetivamente consultivo e não mais deliberativo foi uma decisão extremamente errada, né? Você tirou o poder ali regional de agilizar principalmente todas as definições e decisões. E você levou isso muito para um âmbito político, claro, né? O Gustavo foi muito feliz nessa colocação, ou seja, Brasília está muito distante dessa nossa localidade aqui no Porto de Santos. Não só o Porto de Santos, mas outros portos do Brasil também. Eu sempre falo isso, o Porto de Vila do Conde vem se desenvolvendo muito, né, nessa relação de commodities, porque como o Brasil alimenta o mundo, a gente hoje exporta efetivamente, na sua grande maioria, commodities, o que não agrega necessariamente para o país. Saiu uma pesquisa mais recentemente, Nathalie, onde nós tivemos um crescimento aí aproximadamente de 1,7%, né, o que não contribui definitivamente para um crescimento econômico, né? Então, percebe? A gente fala muito do crescimento dos portos, batendo recordes de movimentação, mas nós estamos, na verdade, sendo um corredor de exportação. É isso que a gente é. Valor agregado, hoje você não tem valor agregado, você não movimenta a economia não só da região, mas do Estado e, consequentemente, com a arrecadação de impostos para a federação. O Brasil não beneficia os produtos e exporta, né? Ele exporta a matéria-prima, né? Deixa eu pegar um gancho, se você me permite, sobre o que você falou de Vila do Conde, que é um assunto que muito me preocupa. Vila do Conde é a entrada do famoso Arco Norte. O Arco Norte são os portos do norte do Brasil que vão passar a escoar grande parte da produção, principalmente de soja e milho do Centro-Oeste, né? Então, os portos do Sudeste, principalmente Santos e Paranaguá, têm que se preparar para esse movimento, porque isso vai tirar muita carga do Porto de Santos e de Paranaguá. Então, é importante que os gestores dos nossos portos tenham isso em mente e se planejem para isso, porque essa carga é uma questão só da infraestrutura ficar pronta. Aliás, parte dessa carga já está sendo escoada pelo Arco Norte, não só por Vila do Conde, mas por Barcarena e outros portos ao redor, e isso vai impactar diretamente em portos como Santos e Paranaguá. Já não está impactando, não, Marcos? Assim, de forma bastante significativa, ainda não, né? Existem aí problemas de infraestrutura e a gente não pode acreditar que movimentos políticos sejam protecionistas ao Porto de Santos, porque quem regra o mercado é a demanda, é o consumo, não tem jeito, né? Por mais que você crie políticas
protecionistas, isso acontece, a gente percebeu ontem, quem acompanhou as notícias, o debate entre a China e Estados Unidos, e os Estados Unidos defendendo, né, efetivamente o mercado interno dele. Isso acontece em todos os países, acontece de uma forma internacional, ou seja, externa, e acontece de uma maneira interna também. No meu entendimento, isso não está errado, né? Você protege o seu business, defende o seu estado, defende o seu país e assim sucessivamente. O que a gente precisa entender é que a gente tem a necessidade de utilizar desta palavra que foi colocada pelo Gustavo, que é planejamento. A gente precisa se planejar para isso. Nossa, já estamos atrasados nesse planejamento. Mas há muito Meu tempo. Deus do mas céu. há muito tempo. A gente hoje bate recordes de movimentação em virtude do commodities, né? Se você for fazer uma análise fria, se você tirar o commodities, a gente vai sofrer bastante. E aí a gente não tem valor agregado. Você não contribui com a arrecadação de impostos para o município, você não contribui com a arrecadação de impostos para o Estado e não contribui para a federação. Esses impostos é o que se revertem, ou que deveriam se reverter em benefício da própria sociedade e da população. Percebe? A matemática ela é simples, a equação todos nós já conhecemos, o que precisa é regular, fiscalizar e arrecadar. Isso é o papel do governo. Só esse é o papel do governo, deixa muito claro, vamos deixar muito claro. Daqui a poucos dias a gente tem a nova, né, a edição 2019 da Intermodal. No ano passado, a tecnologia 4.0 foi o grande tema da Intermodal. Esse ano, qual é a aposta do que vai ser assunto? É a descentralização? Falou-se muito em tecnologia 4.0 no passado, na Intermodal. Um dos temas bastante explorados foi a relação de blockchain, né? Eu acho que o mundo ele vai convergir para isso. É uma tecnologia cara ainda hoje, nos dias atuais. Nesse ano eu também. acho que ainda tem uma pauta focada em blockchain, mas eu acho, e pelo menos esse é o meu entendimento e a minha expectativa, eu acho que a Feira Intermodal desse ano vem falando muito em IoT, né? Eu vejo muitos terminais desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo inteligências para ter uma comunicação muito mais veloz. E mais próxima também, e mais próxima com o mercado de consumo, né? Muito mais próximo com a sociedade, fortalecendo aquela relação porto-cidade que a gente sempre estabeleceu para entender um pouco o comportamento de todos do modo geral. Isso é um pouquinho de IoT. Existe IoT aí dentro da área de operação, existe IoT em outras áreas do porto também. Eu quero crer e entendo, e essa é a minha expectativa, que a Intermodal vai trazer isso como novidade. E precisa continuar, né? Não dá para a gente deixar de debater a tecnologia 4.0, de jeito nenhum. Sem dúvida, é o futuro. Eu quero encerrar com você, Gustavo, falando de como tem e como é a experiência, de uma maneira mais humana, esse programa, como tem sido a experiência de trabalhar com seu pai. Ele fala com tanto orgulho desse filho. Não. A experiência de trabalhar numa empresa familiar é um aprendizado diário, né, eu diria. Porque, principalmente no nosso caso, muitas empresas, para preparar uma sucessão, elas investem em coaching, uma série de coisas. A gente está fazendo na raça. Não é? Então, é claro que existe desgaste, não tem como você, às vezes, separar a parte afetiva, o pessoal do profissional, enfim, existem os arranca-rabos, mas que fazem parte do negócio, né? Acho que são nesses momentos que a gente cresce, não é? Então, é claro, ele é uma pessoa muito experiente, está militando nesse mercado há muitos anos. Ele é a segunda geração, não é? Então, ele já nasceu nesse negócio assim como eu, então traz muita experiência, traz muito conhecimento e eu pretendo continuar usufruindo disso enquanto Deus me permitir, né? E, claro, como um grande consultor, como um grande mentor, acho fundamental a presença dele. Mas, é claro, as coisas precisam, aos pouquinhos, ir mudando de mãos, né? Sim, sim. Até para que a própria empresa siga nessa busca pelo mercado, pela consolidação ainda cada vez maior, né? É isso aí, mas é uma experiência rica, não existe rotina, de tédio a gente não morre. Gustavo, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã. Imagina, foi um prazer, obrigado pelo convite. Max, com você eu encerro querendo saber quais são as novidades da próxima temporada do Porto e Negócios. Antes de eu falar, e aí estou trazendo em primeira mão as novidades, hein? A Nathalie está fazendo com que eu coloque aqui no Bom Dia Baixada em primeira mão. Eu vou falar, se o Gustavo me permitir, né, fazer com que a Nathalie me faça a pergunta, como é que é trabalhar com o pai do Gustavo. E eu vou dizer, no meu entendimento, eu definiria desta forma, é um personagem. Né? Já quero deixar
um forte abraço, porque eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e, assim, dá para fazer programa de horas e horas e horas e horas, porque é um personagem da nossa cidade, da nossa região e do nosso país. Falando do Porto e Negócios, a gente vem com uma série de novidades. Uma delas, a gente vem com um quadro chamado Destaque Portuário, onde você vai ter a oportunidade de mandar o seu vídeo de todas as localidades do nosso país, dentro da área portuária, mostrando tudo aquilo que você faz dentro do porto, dos portos do Brasil e, evidentemente, em relação à tua função e dificuldades. Uma outra grande novidade que a gente vai ter, Nathalie, e isso está se tornando um grande sucesso, você acessa o site do Porto e Negócios, você tem a oportunidade de fazer parte de grupos de WhatsApp com especialistas do segmento portuário para que a gente possa debater e fomentar essa joia, essa riqueza que nós temos no nosso país. As outras novidades eu vou deixar para quando o programa estrear. Mas não deixei de pontuar aqui duas grandes novidades que a gente vem com o Porto e Negócios. A gente estreia depois do Carnaval, onde nós vamos fazer a cobertura de 2 grandes eventos e temos aí um convidado especial na estreia do nosso programa. Já dá para falar quem é? Esse você não pode falar também? Não, vamos deixar na expectativa. Aqui nos bastidores eu te conto. Então, combinado. Muito obrigado, Max. Sucesso nessa nova temporada. É sempre um prazer. Adoro estar aqui nesse programa, adoro estar aqui nessa casa onde nós começamos a debater esse espaço. Eu sempre falo isso. O Bom Dia Baixada, capitaneada pelo Rogério Conde, foi o primeiro programa da nossa região que abriu espaço na televisão para que a gente debata com tempo, com pauta e fomente o segmento portuário. Eu deixo aqui o meu beijão, o meu abraço para toda essa equipe, essa produção do Bom Dia Baixada, para você e para o meu amigo Rogério Conde. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós damos uma pausa ao vivo, eu vou dar uma descansada, volto ao vivo na próxima quinta-feira. Durante este período, vocês vão poder rever programas que falaram de São Vicente, de saúde e de habitação. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Bom Carnaval, juízo. A gente se encontra na próxima quinta-feira.